ele foi um governo exitoso, porque tem que olhar o ponto de partida. Né? Se nós considerarmos as três vertentes, né, que configuram a personalidade, digamos, da política econômica, olhem só, do ponto de vista de inserção internacional. Quer dizer, em 2000, 2001, estávamos numa situação dificílima. A dívida externa tinha ultrapassado aquilo que se considera o teto viável para que não se corra grandes riscos de não pagamento. Porque somos 2%, a dívida não pode ser maior do que 2% a receita de exportação. Já estava em 3 e tanto. Então, nesses 4 anos, quer dizer, o Lula virou a questão da dívida externa. Quer dizer, claro que ele deu sorte, mas também ninguém faz política ou governa sem sorte ou azar. A sorte ou o azar fazem parte, né? É a conjuntura internacional, os preços das commodities pararam. Então, ele transformou radicalmente a questão externa. Foi possível resgatar uma parte da dívida externa, foi possível resgatar a dívida por fundo monetário, que não deve ser analisada só do ponto de vista econômico, se é mais vantagem comparando taxa de juros ou não, não. Tem outra questão, tem uma questão de poder, tem uma questão de capacidade de lidar melhor com o órgão se você não tem dívida com ele. Então ele conseguiu isso e ainda conseguiu retomar aquela posição de política externa independente, lembrando a política de global trader da década de 70 dos militares, isto é, não queremos ficar atrelados pura e simplesmente, seja aos Estados Unidos, seja a União Europeia, do ponto de vista de comércio internacional. Nós queremos ampliar a nossa capacidade de troca com todos os países e queremos, se possível, uma aliança preferencial com os países Índia, Rússia, os BRIC, e com a América do Sul. E parou com as negociações em torno da ALCA. Então isso é uma vitória fantástica, no meu entender, seja do ponto de vista econômico, quer dizer, o equilíbrio das contas externas, seja do ponto de vista político, ou seja, a retomada da política externa independente. Na questão das contas públicas, também que era uma situação terrível, que o Fernando Henrique deixou, quer dizer, uma taxa de juros lá em cima, muito maior do que a de hoje, era superior a 20%, uma dívida interna já considerada dificílima de resolver, e um superávit fiscal que, apesar, era 3,5%, se não me engano, 3,25%, já era considerado elevado, e ele conseguiu aumentar o superávit, colocar a dívida interna no patamar de 50%, e um fato insólito, que é, ao mesmo tempo, ampliar essa Bolsa Família de maneira a atender 10 milhões de famílias. Tá? Então, não só reequilibrou, respeitou o limite da conta, aumentou o superávit primário e ainda fez uma política social que é vista como redistribuidora de renda. Não é, mas é vista como, é apontada como. Eu diria que é outro sucesso, tendo em vista o ponto de partida. Na macroeconomia, propriamente dita, ou seja, a política cambial e a política de juros, né, tem que lembrar que em outubro de 2002, a taxa de câmbio era de 3,6 reais por dólar. Eles trazem para 2,15, é a taxa atual do ano disso, 2,20. E isso foi importantíssimo para controlar a inflação, muito mais do que a taxa de juros. E há autores, quer dizer, há professores na UFRJ e na Unicamp, né, defendendo essa tese. Eu tenho o site da UFRJ, do Instituto de Economia, o APARTE, tem estudos vários, e um deles me chamou muita atenção, do Franklin Serrano, porque ele tenta analisar realmente o que determina a taxa de câmbio no Brasil, né, e a taxa de juros, o pessoal só tem que baixar, tem que aumentar. Mas espera aí, isso são variáveis econômicas. Variáveis econômicas a gente não manipula como a gente bem entende. Então, você, em primeiro lugar, você tem que estabelecer as equações nas quais essas variáveis se inserem para saber o que acontece quando essa variável muda de valor.
Então, tem estudos muito bons na Unicamp, na UFRJ sobre isso, só que eu estou falando rapidamente como introdução, né? Mas então eles conseguem valorizar, que foi importante no combate à inflação, consegue reduzir a taxa de juros, né? E consegue manter essa inflação de 3%, que é ideal para o capital financeiro. Isso é que é importante. Essa taxa de juros não cai do céu, ela faz ganhadores na economia, né? Ela é terrível para os assalariados, porque o que é importante quando se fala em política de rendas é dizer que o Plano Real fez a extrema maldade de desindexar todos os rendimentos de trabalhadores, né? E ao mesmo tempo indexar os rendimentos do capital e os contratos do capital internacional. Quer dizer, é uma política de rendas às avessas, né? Foi perverso. E com isso eu considero que o governo Lula foi um sucesso, se eu tomar por ponto de vista, por corrente teórica para analisar o neoliberalismo e a economia neoclássica. Claro que teve perdedores, os empregados, os sem terras e basicamente os pequenos e médios empresários e a classe média que hoje está pagando impostos absurdos, esses sim, certamente os maiores do mundo. E são esses impostos e juros, né, que realmente realimentam a concentração de renda a níveis que eu gostaria de ver os economistas estudarem comparativamente. Se nós pegamos as contas nacionais, eu acho um escândalo. Eu, graças a Deus, eu fui professora de contabilidade nacional e adoro trabalhar com as contas nacionais. Gente, a parte dos salários na renda nacional, no início da década de 90, estava por volta de 45%, entre 40% e 45%, variava de acordo com a fase da economia, e já era baixíssimo, porque na França, no final da década de 80, os salários representavam 68% da renda nacional. Hoje, os salários têm uma participação de 35% na renda nacional, e isso computados os benefícios da Previdência Social. O governo participa com 18% a 20%, e o chamado excedente operacional bruto absorve 45% da renda nacional. O que é o excedente operacional bruto? São os juros, os lucros e os aluguéis. Isso é um escândalo. A França hoje, os salários estão com 62%, 63%. Perdeu 5%, mas estava saindo lá do teto de 68%. Aqui é uma coisa louca, eu nunca tinha visto, eu acho que não existe no pós-guerra, né, um momento tão perverso do ponto de vista da repartição da renda nacional, e eu acho que isso merece análise comparativa nas universidades. Olha, as críticas que são feitas ao Lula, o Paulo brilhantemente já colocou, são a questão dos juros, do câmbio, né? Claro que ele vai para outra vertente. Eu, em lugar de ter formas, né, eu quis adotar uma atitude mais compreensiva. O que está acontecendo na economia brasileira? Por que as coisas estão dessa maneira? Até que ponto o presidente, a vontade do presidente, tem condições de dar uma nova orientação à nossa política econômica?